Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. A pandemia da Covid-19, e em grande parte por conta dos muitos desenvolvimentos na área da tecnologia da informação, tem permitido que a sociedade acompanhe pela primeira vez, em tempo real, vários debates científicos relevantes. Esse é o caso, por exemplo, da produção das vacinas. Estima-se que hoje há no mundo cerca de 200 projetos em andamento para a fabricação de vacinas contra a Covid-19. Pelo menos 10 desses projetos estão em fase final de testes em grandes populações de humanos e pelo menos 4 desses projetos têm autorização para conduzir testes no Brasil. O tempo de desenvolvimento de uma vacina que já foi superior a uma década, hoje tudo indica, é inferior a um ano. E provavelmente em 2021 nós teremos muitas vacinas disponíveis para a prevenção da Covid-19 pela primeira vez na história da humanidade. Isso mostra que a tecnologia de desenvolvimento das vacinas está sendo dominada, de forma que nós estamos nos aproximando de um estágio de conhecimento bem estabelecido. A gente vê aqui que é o novo que vai deixando de ser novo, e o desafio científico de fazer vacinas vai se transformando numa técnica consolidada para a produção desses importantes insumos para o combate a doenças infecciosas. Um outro exemplo muito relevante para a ciência, relacionado também à Covid-19, diz respeito ao sequenciamento do genoma, do código genético de seres vivos. O projeto Genoma Humano, por exemplo, foi lançado em 1990 como grande desafio da humanidade, envolveu mais de 5.000 cientistas de 250 laboratórios envolvidos em todo o mundo, consumiu um orçamento superior a 50 bilhões de dólares, e o resultado, a conclusão, foi apresentada 13 anos depois, em 2003, quando foi finalmente obtido o sequenciamento de quase ou praticamente 100% do genoma humano. Pois bem, durante a crise do coronavírus, estudantes e pesquisadores na USP, em São Paulo, foram capazes de fazer o sequenciamento genético do coronavírus em menos de 48 horas, mostrando que a técnica que um dia constituiu um grande desafio para a ciência, hoje é extremamente bem estabelecida. Estima-se que nos próximos anos será possível fazer o sequenciamento genético de pessoas em pouco mais de um par de horas. Esses fatos e o desenvolvimento das técnicas que vão transformando o novo em velho, essa discussão é muito importante para quem está trabalhando no laboratório, envolvido com a produção de conhecimento e trabalhando com pós-graduandos, porque uma das características essenciais da publicação científica e das teses de doutorado é a originalidade. E o que o exemplo das vacinas e o exemplo do sequenciamento genético mostram é que o conceito de originalidade muda ao longo do tempo e que é necessário perguntar, afinal de contas, exatamente o que é originalidade, o que se deseja de fato que seja apresentado como original nas teses de doutorado e nos artigos científicos. Será que originalidade é o mesmo que ineditismo, que é a característica de apresentar um conjunto de dados ou um trabalho pela primeira vez? Esse tema tem sido discutido por pensadores em vários lugares do mundo, e eu adianto para vocês que não há consenso ainda sobre esse tema, de maneira que você deve refletir muito sobre esse assunto. Com muita frequência, os projetos de pesquisa, os projetos de doutoramento e mesmo os projetos submetidos a instâncias de fomento exigem que a gente faça um planejamento detalhado das atividades que a gente vai executar e, inclusive, definam quais são os produtos que serão obtidos com aquele planejamento e com aquela pesquisa que está sendo executada. Tanto nos cursos de pós-graduação hoje,
como também as próprias instâncias de fomento, exigem que façamos previsões sobre o número de artigos que serão publicados e sobre as patentes que serão depositadas. Portanto, é óbvio que esses planos tratam o trabalho científico como um projeto que envolve conhecimento bem estabelecido, porque é fato que quando o risco é grande ou o desconhecimento é grande, a incerteza sobre o andamento do trabalho e os resultados que serão obtidos são também enormes. Mas é exatamente essa ciência que vale a pena fazer. É aquela em que se descobrem novos fatos, e principalmente fatos que negam os fatos passados. Quando, durante a execução de um projeto, nós obtemos exatamente os resultados que nós pretendíamos obter, muitas vezes o pesquisador fica feliz. O resultado pode ser de fato muito importante, como é importante hoje obter uma vacina contra a Covid-19. Mas isso não significa dizer que em qualquer momento algum conhecimento novo tenha sido de fato aportado àquela área do conhecimento. Portanto, é importante que você, pesquisador, reflita muito sobre o que é originalidade e o que é ineditismo. E eu, de minha parte, torço para todo o seu planejamento da sua tese de doutorado dar errado. E eu não estou lhe lançando uma praga exatamente. O que eu estou desejando para você é que você encontre desafios, dados novos, que de uma certa forma neguem o conhecimento existente e o conhecimento passado, para que você tenha de fato a chance de desenvolver um trabalho original e revolucionário. Pense nesse tema. O que ninguém viu não é exatamente original. Um grande abraço e até o próximo vídeo.